Bom, vamos lá. Farmacodinâmica, né? O que a gente pode falar de farmacodinâmica? Primeiro, nós vamos começar entendendo um pouco do processo geral, né? E eu vou dizer que nem seria de farmacodinâmica nesse primeiro momento, não. Seria de um processo normal que vai acontecer aí quando a gente tem um fármaco, né? Primeiro a gente vai ter a administração desse fármaco, logo em seguida esse fármaco vai chegar ali na corrente sanguínea, certo? Onde ele vai ser distribuído, ele vai ser biotransformado, ele vai ser excretado. Isso tudo se diz respeito à farmacocinética, tá? E a gente também depois a gente vai entrar no quê? Quando esse fármaco chega ali no seu receptor, né? Chega no seu sítio de ação. E aí, lá ele vai ter a captação e transdução de sinal, modulação da função. E essa modulação da função pode ser o quê? Por uma ação desejada ou por uma ação não desejada. Desde o momento que ele chega naquele receptor, ou seja, que ele chega ali no seu sítio de ação, eu vou chamar de farmacodinâmica, tá? Então o que é farmacodinâmica? É o que a droga faz. Farmacocinética, né? É o que o corpo vai ter como resposta, tá? Então olha só essa frase aqui, ó. Um fármaco nunca cria novas funções. Ele modula funções já existentes, beleza? Como que o fármaco aqui, ó, como o fármaco produz uma resposta terapêutica na célula? Bom, qual é a resposta? Por transdução de sinal. Como? Eu vou ter um sinal que vai ser o fármaco, ele vai chegar no seu receptor, ele vai sofrer uma amplificação, traduzir esse sinal para a célula e ter uma resposta tóxica ou uma resposta terapêutica. E quais que são as 4 características da transdução de sinal? A gente tem a mnemotécnica aí, EAD, né? Que é o quê? E de especificidade, ou seja, eu tenho um fármaco próprio para um receptor, ela vai ser amplificada. Um exemplo que a gente tem aqui, olha só, adrenalina, né? Eu vou ter a adrenalina que vai chegar no seu receptor G, proteína acoplada, um receptor acoplado a uma proteína G, que vai ativar 20 AMP cíclicos, que vai ativar 10 pKas, 100 quinasas vão ativar 10.000 glucórenofosforilasa, gerando no final 10.000 glucose 1-fosfato. Olha como que amplificou desde uma molécula de adrenalina, né? Então é especificidade, amplificação, desensibilização ou adaptação e integração. O que é essa integração? É quando 2 sinais apresentam efeitos opostos. Então veja bem, sinal 1 chega no seu receptor para poder aumentar X, por exemplo. O sinal 2 também chega no seu receptor para poder fazer o quê? Diminuir X. Exemplo que a gente tem disso aí para vocês entenderem melhor é o quê? A adrenalina, ela vai aumentar a glucosa no sangue, né? Para poder fazer o quê? Para servir como energia no momento de luta ou fuga. Aí, ela ativa o pâncreas também, certo? Para quê? O pâncreas libera insulina para poder diminuir a glucosa no sangue. Um pouco paradoxal, mas é assim mesmo que funciona. Exatamente por quê? Para não ficar com os níveis altíssimos de glucosa, porque a gente sabe que os níveis altíssimos de glucosa são ruins, certo? Quais são os alvos terapêuticos? Ou seja, quais são os alvos dos meus fármacos, né? Receptores, transportadores, enzimas, membranas, genes, né? E como que um fármaco interage com seu receptor? Bom, receptores normalmente eles são proteínas, né, formados ali por aminoácidos com grupos expostos. Então esses grupos eles podem ser hidrofóbicos ou hidrofílicos. Sempre vai ser a parte hidrofóbica do fármaco com a parte hidrofóbica do receptor, assim como parte hidrofílica do fármaco com parte hidrofílica do receptor, beleza? Essas interações elas são do tipo bem fracas, tá? São do tipo aí eletrostáticas, mas também a gente pode encontrar aí de Van der Waals sem problema nenhum, tá? Quais são os receptores mais comuns? É os que a gente está cansado de saber. São os receptores intracelulares, são canais iônicos, são acoplados à proteína G, são que apresentam atividade enzimática, né? Como é o caso, por exemplo, da tirosinquinasa, certinho? Depois a gente vai entrar um pouquinho em conceitos. Quais conceitos? Primeiro, o conceito de eficácia. O que é eficácia? É a capacidade de gerar um efeito. E com isso a gente vai ter o efeito máximo, efeito parcial ou nenhum efeito. Quando a gente fala de um efeito máximo, a gente está falando que a gente está usando quem? Um agonista total. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão de agonista, mas vocês também já sabem aí o que é um agonista, né? Na altura do campeonato, beleza?
Depois um efeito parcial vai ser dado por um agonista parcial. Nenhum efeito é dado por um antagonista. Beleza? O efeito do fármaco está diretamente relacionado com o número de fármacos unidos aos seus receptores. Então, se eu olho num gráfico aqui, um gráfico dose-resposta, né, onde no eixo Y eu tenho o log da doses e no eixo X eu tenho o log da dose, no eixo Y eu tenho a resposta, né, ou seja, o efeito, o que eu posso falar mais desse gráfico aqui? Que eu uso o log por quê? Porque se eu não uso log, vai ser uma curva hiperbólica. Hiperbólica a gente sabe que ela é assíntota, né? Então eu não trabalho com curvas assíntotas por causa dos valores que não são exatos, não consigo estudar eles corretamente. Por isso que eu uso sigmoideia, só que com isso eu tenho que ter o log dessa dose, tá? Então, ó, temos que saber que existem os receptores de reserva. O que são receptores de reserva? São aqueles que não estão sendo utilizados quando eu administro um fármaco, tá? Com isso, quando eu tenho um agonista total, ele usa somente de 10 a 20% dos meus receptores, ou seja, ele deixa de 90 a 80% de receptores de reserva. Só que se eu uso um agonista parcial, ele vai usar 100% dos meus receptores, beleza? Então, ó, se a gente tiver que comparar a eficácia de dois medicamentos, né, a gente vai ver aqui de um agonista total e de um agonista parcial. Ou seja, ele nunca chega numa resposta muito boa igual a um total, tá? O parcial ele nunca chega numa resposta igual ao do total, que tem efeito máximo. A potência é a magnitude da doses, né? Ou seja, é a quantidade de fármaco que eu vou ter que utilizar. E aí, se eu tiver que comparar num gráfico também de dose-resposta, né? Eu vou ver aqui, ó, essa droga aqui, ela é mais potente do que essa. Por quê? Porque eu preciso de uma concentração menor, certo? Para poder chegar numa eficácia total. Então, ó, mais potente, menos potente. Por quê? Porque uma consegue chegar em uma resposta mais rápido com menores concentrações. Beleza? É bem simples, né? Então, com esse gráfico, a gente vai aprender outros conceitos. Quais conceitos? Do ED50. O que é o ED50? Não confunde, hein? ED com EC. O ED é a dose mínima para que eu tenha efeito terapêutico em 50% da população. Já o EL50 é a dose mínima para poder matar 50% da população. Isso aqui eu estou comparando como se fosse epidemiologia, tá ok? Então com isso, ó, com ED50 e com EL50 eu tenho o meu índice terapêutico, que é uma comparação entre a quantidade para causar efeitos terapêuticos e a quantidade para causar efeitos tóxicos. Se calcula como EL50 sobre o ED50. E agora vem o que a gente realmente sempre usa, que é o que? É o EC50. Que é o que? É a concentração do fármaco que induz metade do efeito máximo. Beleza? Então, tudo isso que a gente está pegando, vai vir outro conceito, que vai ser qual conceito? Da ventana terapêutica, né? O que é a ventana terapêutica? É o rango ao qual você pode utilizar um fármaco sem provocar efeitos tóxicos ou letais ao organismo vivo. Perceba nesse gráfico aqui, ó, mesma coisa, o gráfico dose-resposta, tá? A ventana vai ser esse meio aqui, onde eu tenho efeitos terapêuticos. Se for mais, já é tóxico. Se for menos, é subterapêutico, não está dando efeito. Então, analisando esse gráfico aqui, ó, quem que eu posso falar? Por exemplo, aqui, ó, o fármaco A em relação ao fármaco C, ele é mais eficiente e ele é mais potente. E o B com C? O C ele é mais eficiente, mas ele é menos potente. E o B com D? O B ele é mais eficiente e mais potente. E o C com D? O C ele é mais eficiente, mais potente também, né? Porque está desplazando um pouquinho para a direita. Beleza? Então essa é a ideia de vocês sempre saberem o que é uma eficácia e o que é uma potência em um gráfico, tá? Então até agora a gente viu aqui, ó, que a gente tem o quê? Um agonista total, um agonista parcial, um antagonista e um agonista inverso, tá? E aí tem que saber esse agonista inverso aqui o quê? Ele atua em receptores constitutivos, ou seja, o que são aqueles receptores constitutivos? São aqueles que sempre estão produzindo algo, mesmo que não tenham um ligando nele. E aí quando chega o quê? Um agonista inverso, eu vou diminuir a função dele,
beleza? Então são para quê? Para receptores constitutivos. Falando de agonistas, né? A gente vai ter, eu esqueci de colocar aqui, ó, o antagonista competitivo. Ele se une ao mesmo sítio do agonista, certo? Ele é reversível. Então, por exemplo, se eu aumentar a concentração do meu agonista, eu vou conseguir reverter esse quadro, tá? Mesmo sendo utilizado um agonista competitivo. Beleza? Então, se eu usar muito agonista, se eu aumentar a concentração do meu agonista, eu tiro esse antagonista aqui. Por quê? Porque a ligação que ele faz é fraca, então ele é reversível esse quadro aqui. Já do antagonista não competitivo, se ele se une ao receptor, ele não vai competir com o agonista e isso é irreversível. Não tem como eu tirar aquilo ali, tá? Então, realmente, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa minha curva aqui sempre desplazada para baixo. Eu não consigo reverter esse quadro, não. Alostérico positivo ou negativo é o quê? Alostérico, ele vai ser, né, moléculas ali que vão se unir a sítios alostéricos ali do meu receptor, podendo modular, né, estimulando ou inibindo. Olho, hein? Olho. Se eu utilizo um agonista total e um agonista parcial, eu vou ter o que a gente chama de sinergismo de soma, tá? Que é quando uso duas drogas, por exemplo, morfina e bupremorfina, as duas têm o mesmo mecanismo porque atuam no mesmo receptor, certo? Isso é um sinergismo de soma. Já, se for um sinergismo de potenciação, é quando eu uso duas drogas diferentes, com mecanismos diferentes, com receptores diferentes, porém o mecanismo final delas, né, ou seja, a função final delas vai ajudar uma a outra. É o caso, por exemplo, de antidiuréticos, né, que vai atuar lá no rim, com vasodilatadores. Beleza? E aí, ó, para finalizar, a gente tem esse gráficozinho aqui onde a gente percebe os vários tipos, né? Agonista total com alostérico, tá o quê? Efeito máximo. Um agonista parcial, um agonista com um antagonista, né, menor que todos eles, e um agonista mais um inibidor alostérico. Isso aqui é bem tranquilo, é só realmente parar para pensar que não tem dúvida nisso aqui não, beleza?